Seja bem-vindo para mais um podcast WebSeek. Hoje nós estamos aqui com Cauã Oliver, um jovem empreendedor que hoje vai estar contando para a gente a história dele e como é importante nós começarmos a empreender desde cedo. Meu nome é Simvaldo Oliveira. Cauã, fala para nós quem é você, como é que começou a sua história no empreendedorismo e agora a bola é com você. Primeiramente, muito obrigado, Simvaldo, pela oportunidade de estar aqui no podcast WebSeek. Isso daqui é uma conquista muito grande, principalmente para mim que sou jovem. E contando um pouco da minha trajetória, eu vim desde cedo empreendendo. Desde meus 5 anos comecei na era jovial de querer fazer alguma coisa. Bom, comecei desde os 8 anos empreendendo e comecei vendendo bala na escola. E foi um início muito importante para mim, porque ali eu comecei a entender o que é venda de verdade. Comecei a entender como funciona o dinheiro, comecei a juntar meu dinheirinho para poder comprar as coisas que eu sempre quis comprar. E meu pai, ele sempre me ajudou, desde o início no empreendedorismo. Foi um ponto muito importante que meu pai, desde alguns anos antes de eu começar a vender bala, ele tinha uma empresa, uma franquia de iogurte. Não lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas era aquele famoso sorvetinho. É muito semelhante ao chup-chup, né? Aquele que vinha no saquinho. Foi uma febre, na verdade. O Ice Gut, para quem é mais das antigas, vai se lembrar aí que o Ice Gut foi uma febre aqui no Brasil. Ele era de uma empresa de fora e era uma franquia. E me parece que seu pai era proprietário de uma das franquias, não é isso? Sim, sim. Meu pai tinha duas franquias, na verdade. Chegou a ter dois dos melhores pontos da cidade. E quando o iogurte saiu, meu pai ele teve que se reinventar. Ele tinha uma casa onde que pediram para emprestar, alugar a casa. E aí nisso ele começou a fazer um espaço de festa. E ali eu comecei a ter uma visão maior do que empreendedorismo. Mas chegou um momento que isso já não era o que eu queria fazer para minha vida. Então, eu comecei a procurar outras formas de empreender. Com meus 12 anos, comecei a vender tênis na escola. A gente foi para Nova Serrana e peguei uns tênis para vender. Cheguei na escola, comecei a vender. Beleza, tudo bem. Comecei a fazer o meu dinheirinho, comecei a aprender a administrar o dinheiro melhor, mas não era o suficiente. Comecei a querer outras coisas, Que bacana, Cauã. Então, assim, no caso, você começou desde os 8 anos de idade. desde os 8 anos de idade. Bacana, mas então, assim, no princípio, assim, da sua trajetória, quem que te inspirou? Foi o seu pai, sua mãe? Ele já tem essa pegada empreendedora? Me conta mais aí. Legal. Meus pais me incentivaram desde pequeno a empreender. E eu tive a principal inspiração dos meus pais, meu pai Estevão e minha mãe Vanete. Ah, legal. Então, a inspiração veio pelos pais e você já começou já, e eles te incentivavam também e Sim, ajudavam sim, você nesse processo do empreendedorismo. exatamente. Muito bom. Eu também tenho esse hábito, viu, Cauã? Eu penso que hoje é tão bom os jovens hoje estar firme nas escolas, né, Sim, estudando, e também eles já têm que ter essa pegada já com os pais do empreendedorismo, porque o empreendedorismo nos ensina a ter disciplina, nos ensina a ter um controle financeiro bacana sim, e nos ensina também a olhar para o futuro. Então, isso na juventude é muito interessante. E eu vejo que você já tem trago essa experiência desde cedo. Isso é muito bom. sim, E é sim. um exemplo, tá? Você que está nos assistindo aí, você que é pai, você que é mãe, ou você que até mesmo está aí na fase do Cauã, que é jovem, tem que aproveitar essa oportunidade agora que nós estamos vivendo a era da informação e aproveitar esse momento e investir em conhecimento e, por que não, empreender, E não é deixa eu te falar, verdade? Simvaldo, essa área, essa era, na verdade, é a melhor era de todas, todos os Sim, tempos. Hoje a facilidade de você fazer dinheiro sentado em casa, na frente do computador, é muito alta. Qualquer coisa que você focar, tiver disciplina, você consegue, pelo menos, no mínimo, fazer um salário mínimo. bacana. Mas calma aí, Cauã, que eu tô achando que o Cauã já está querendo contar os ouros aí.
Calma que nós vamos chegar lá. Cauã, mas você parou na sua história aí em relação aos 15 anos. Aos 15 anos, o que que aconteceu nessa pegada de empreendedorismo aí? Olha, eu comecei a trabalhar com meu tio, João Paulo, e depois meu outro tio, Luiz Oliver, ele me convidou a trabalhar também na área de vídeo, Tá, mas o João Paulo, ele trabalha especificamente com fotografia. fotografia, Ah, exatamente. certo. E o Luiz trabalha com gravação de E vídeos você começou ali, no caso, institucionais. na assistência com eles, ali ajudando Sim, eles. sim. Todo mundo começa de baixo. Eu comecei, assim como todos que também começaram na área, como ajudante e fui me interessando mais pela área, aprendendo. Meus tios foram começando a me ensinar, comecei a pesquisar e me aprofundando dentro do assunto. Até o momento que eu me apaixonei e tive a primeira oportunidade de fazer um vídeo, que foi com meu pai. Ele estava se candidatando no período de campanha e nisso ele precisava de alguém para gravar para ele. E aí eu me ofereci. Ele me convidou e a gente começou a fazer trabalho junto. Comecei a dar uma melhorada, até o ponto que eu falo, a oportunidade só bate na porta de quem está preparado. Para isso acontecer, foram períodos que eu tive que aprender muita coisa para conseguir ter essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade também veio a oportunidade de trabalhar em troca de um celular, porque o meu celular era antigo, velho, e nem câmera direito funcionava. Então, no caso, você já começou a pegar os conhecimentos ali trabalhando com o João Paulo Oliver e Sim, com o Luiz Oliver ali na questão da filmagem. sim, E teve a oportunidade de você trabalhar com seu pai na candidatura dele para vereador e você fez essa jogada com ele. Olha, eu presto serviço, mas aí no caso eu preciso de um celular bom que já te exatamente. dá, que te dá uma qualidade melhor. Sim, E aí você já começou a fazer trabalhos por fora também. sim, sim. Aliás, os trabalhos por fora foram pós a esse período de candidatura. Mas o primeiro trabalho eu lembro até hoje. Eu ofereci o trabalho em troca de um corte de cabelo. Alô, Biel, tamo junto. E esse corte de cabelo foi aonde que eu consegui ter o meu primeiro portfólio. Esse portfólio abriu porta para vários outros vídeos que eu fiz. Cauã, e isso aí é muito importante em relação à questão de você fazer parcerias com Aham, profissionais que já estão no mercado, profissionais que já têm um bom posicionamento. Por quê? Porque ali você presta um bom serviço para ele, igual o seu caso de videomake, e você já começou então a criar o seu portfólio. E sim, daí você já começou a pegar outros trabalhos nesse segmento. exatamente. É uma das coisas que acho que é primordial eu pontuar aqui, que querendo ou não, mesmo que a gente comece pequeno ou comece grande, a gente precisa ter portfólio. Para ter portfólio, a gente precisa oferecer o nosso serviço de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi oferecendo meu serviço de graça para mostrar a minha qualidade, a entrega que eu consegui entregar para as pessoas. E nisso foi um período de, no mínimo, eu tenho certeza que eu posso garantir, sem receber um centavo durante 3 meses. Para eu Ah, conseguir ter portfólio suficiente para eu conseguir começar a cobrar. sim. Ô Cauã, e tudo isso que você está falando é muito importante e é interessante porque, às vezes, tá, você que está nos assistindo, tem essa dificuldade de que, às vezes, você tem conhecimento de uma área, Sim, ou você é apaixonado por uma determinada área, que esse conhecimento seu pode transformar em uma renda, sendo ela passiva ou ativa, e muitas das vezes a pessoa pensa, poxa, como é que eu vou começar? Tem que começar por algum lugar. E exatamente. essa forma que você colocou de você começar já criando um portfólio, isso é muito bom, é Uhum. muito positivo. E às vezes a gente se prende e trava pensando assim: ah, eu não vou trabalhar de graça. Mas não é trabalhar de graça. Não É, é na trabalhar de verdade, é só graça. uma troca momentânea ali, que você está trocando o seu serviço até mesmo por outro serviço, Sim. mas em compensação você está olhando lá na frente, que é a Uhum. questão do portfólio. Isso é legal porque, querendo ou não, a gente enxerga que vai chegar um momento que não vai nunca mais fazer serviço de graça. Mentira! Nunca isso vai acontecer. Chega um momento que você enxerga que fazer o vídeo de graça não é fazer de graça, é você investir no seu futuro.
E isso é Justamente. importante pontuar. E você precisa ter a consciência do que você está fazendo, porque se você pensa que tudo vai cair na sua mão, nada acaba caindo. Às vezes a gente precisa dar um empurrão na árvore. Sim, é verdade. É ação, né, Cauã? A gente Exatamente. precisa ter atitude e ação para que as coisas venham a acontecer. E você falou lá atrás também uma coisa muito interessante que tem a ver com a questão da atitude, que é o seguinte, Aham. é que a sorte, ela não é por acaso. A Exatamente. sorte, as pessoas dizem muitas das vezes esse termo de sorte, mas são oportunidades que a vida nos dá, Uhum. em questão profissional ou até mesmo em qualquer área da nossa vida, mas que essa sorte, ela só, supostamente sorte, ela só é realizada quando você está preparado, Sim. não é verdade? Teve uma oportunidade e você está preparado para ela, ok. Uhum. Você tem tudo para abraçar aquilo ali e fazer as coisas acontecer. Sim. E isso é muito bom. Por quê? Porque você está preparado para determinadas atitudes, são ações que nós tomamos, sendo ela pequena ou grande, mas são ações que nós temos que tomar na nossa vida. Uhum. Então, cada passo que a gente dá, no sentido de querer crescer, de querer ser um ser humano melhor, de uma pessoa melhor, e isso, no caso, já nos prepara para que as oportunidades da vida venham vir e venham acontecer. Então, isso é Exatamente. E muito tem top. uma frase muito interessante que é o seguinte: a sorte é o nome que o preguiçoso dá para o esforço que ele não fez. Justamente. Muito legal. Cauã, agora vamos lá. Você falou a respeito da sua trajetória, sobre a questão dos seus tios, tá? E você pegou, fez essa pegada muito aí com a questão do videomaker com o Luiz Oliver. E hoje, você trabalha diretamente com o Luiz Oliver? Você está trabalhando mais solo? Como é que tá a sua Uhum. situação hoje? Hoje eu ainda forneço alguns serviços para a L7 Produtora, que é a produtora do Luiz. Então ela Mas chama R7 Produtora. L7. A L7 L7. Produtora. Ah, Exatamente. legal. É. E hoje esse escritório do Luiz Oliver está em Belo Horizonte, não é isso? Sim, sim, tá lá na região do Buritis. E aliás, é um dos maiores escritórios voltados para a área do audiovisual que eu já vi e um dos melhores. Ah, legal. Isso é Exatamente. muito bom. É, Então você presta serviço hoje para ele sim, e você tem alguns outros serviços que você presta serviço assim à parte. Como é que está a sim. situação? Hoje eu tenho um pacote com a Joyce, que é a dona da Y, loja de roupa, uma loja muito grande, e continuo fornecendo serviços para alguns influencers, empresários, e principalmente hoje estou me especializando na área do empreendedorismo, que é uma área que eu sou apaixonado. Ah, legal. Inclusive você já chegou a ter palestrar sobre esse assunto, né, Sim, Cauã? sim, verdade. Isso é legal de falar. Eu cheguei a palestrar um, aliás, 2 dias antes do meu aniversário, quando eu tinha 16 anos ainda, e a palestra foi toda voltada para conseguir se desenvolver. Ah, Uma palestra legal. voltada para desenvolvimento. E dentro dessa palestra, foi interessante também que as pessoas que estavam nessa palestra conseguiram se sentir acolhidas por mim, pelo fato de eu vir do mesmo lugar que elas veio. Sim. E o melhor de tudo foi quando eu saí da palestra, cheguei em casa e comecei a receber algumas mensagens falando que pessoas choraram, pessoas estavam muito alegres, pessoas começaram a tomar atitudes diferentes. E isso foi muito importante para mim, porque eu percebi que a gente tem um propósito. E o nosso propósito talvez seja o mais simples possível, que é ajudar uma pessoa que seja. Mas se Sim. essa pessoa fizer a diferença na vida de mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, famoso efeito borboleta, isso se propaga de uma forma E é gratificante, né, impressionante. Cauã? Muito, muito gratificante. Cauã, e uma coisa que a gente observa muito, por exemplo, igual eu tenho dois filhos adolescentes e eu presto muita atenção nessas questões, que é o seguinte, hoje a gente vê muitos jovens hoje que estão se envolvendo assim em caminhos tortuosos, né? Sim. E também tem muitos que Uhum. são bons filhos, mas eles se ocupam muito com a questão, por exemplo, do entretenimento, que é o quê? É ficar o dia todo no TikTok Sim. ou no Instagram
ou nos jogos, Uhum. mas sempre voltado para o entretenimento. Não que eu tenho nada contra, tá? Pelo contrário, eu acho que faz parte da nossa rotina, nós temos que parar, né, determinados Sim. momentos e termos momentos de entretenimento, sim. Uhum. Só que o problema hoje da juventude é que eles ficam 24 horas por dia no entretenimento. Então, a cabeça do adolescente, do jovem, ele está se alimentando daquelas coisas ali e não está se alimentando de coisas boas, por Sim. exemplo, de ter um conhecimento profissional, de aprender uma nova língua, Uhum. né? Porque hoje é importante você saber um inglês, saber um espanhol. Que mais também? A gente vê que eles estão ali presos nos jogos, mas não constroem nada. Uhum. E poderia estar investindo no conhecimento profissional, como você fez, né, com essa pegada empreendedora. Hoje você já está traçando outros rumos para a sua vida. Uhum. Acredito eu que, como você já deve ter uma independência financeira, muitos outros jovens da sua idade poderiam também já estar caminhando por Caminho. esse mesmo caminho e, no entanto, não está. Sim. Não é verdade? É verdade. Infelizmente. O meu ponto sobre isso é que as pessoas estão cada vez deixando de sonhar. Tudo isso que eu construí hoje e aonde que eu quero chegar foi por causa de um sonho. O sonho de. Pra eu chegar até onde que eu cheguei, foi o sonho de eu querer jogar, literalmente. Voltar pro entretenimento. Só que era um entretenimento que eu queria ter o prazer de comprar os meus próprios equipamentos, meus próprios serviços, Sim. tudo que eu quisesse. E essa questão dos jogos é algo que me motivou muito. Mas hoje eu compreendo que o meu maior foco é chegar na famosa Lamborghini, ter meu próprio carro, minha Lamborghini, conquistar uma casa para minha mãe, conquistar uma mansão para mim. Brincadeira. Mas assim a gente vai construindo, né? E eu só construí o que eu construí hoje por causa do sonho. E as pessoas pararam de sonhar, Ô Cauã, infelizmente. mas o que você está colocando aí a respeito de de você possuir futuramente uma Lamborghini, de você possuir uma mansão, ou até mesmo de você comprar uma outra casa para sua mãe, são sonhos muito bons. E são esses sonhos é que nos motiva. Nós Sim. devemos sonhar grandes mesmo, nós devemos sonhar, alçar grandes voos. Por quê? Porque quando a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo. Uhum. E aí a gente começa a traçar esses objetivos grandes, mas aí a gente vai em pouco a pouco, né? Sim, sim. Construindo para a gente chegar onde que a gente quer. Então isso é muito bom. Você está certíssimo, tem que continuar sonhando mesmo. E nós aconselhamos que os jovens que estão, ou até mesmo os pais, né? Tá motivando os filhos a estar sonhando mesmo, porque são sonhos que vai estar nos dando força para que a gente venha estar tomando pequenas atitudes para chegar Sim. até eles. Pequenas Então, ações. você tá no caminho certo. É igual, por exemplo, imagina só, lá atrás, quando você começou no videomaker, você sonhava prestar serviço para uma empreendedora igual a Joyce, que é a dona da Y, Nunca, dona de uma nunca. franquia que Além tem. disso, não só a Joyce, como também, por exemplo, um parceiro meu, amigão, TH. TH é um cara que eu vi crescendo assim no Instagram. Gente, nunca sonhei em trabalhar com o cara. O cara é sensacional, gente boa demais, mas eu nunca queria sonhar em trabalhar com uma pessoa assim. Mas foi por causa dessas atitudes de querer conquistar um sonho que a gente começa crescendo na vida e começa a ter outras visões, outros pontos importantes. Então, tá vendo? Agora você está trabalhando com pessoas que são hoje milionárias, Exatamente. que já estão no patamar, né? Aonde que eu quero chegar? Aonde que você quer chegar, e Sim. você está certo. A própria lei do universo fala, né? Por exemplo, poxa, anda com pessoas melhores que você se tornará um deles, né? Exatamente. Então, assim, você está certíssimo. A gente tem que andar com pessoas que podem somar com a gente e que a gente venha estar se espelhando nessas pessoas para que a gente venha estar melhorando a cada dia. Aham. Então, você está no caminho certo. Cauã, e sobre a questão dos seus projetos, do seu negócio? Hoje você já está
prestando serviço para essas pessoas que já estão num patamar em relação financeira que são bem-sucedidos na vida, Uhum. e você já participou de algumas palestras, de grupos de palestras, e quais são o seu propósito para o futuro? Daqui a 5 anos, como que o Cauã se vê lá na frente? Olha, para ser bem sincero, daqui 5 anos eu já me vejo um milionário. Mas, querendo ou não, a gente também tem que saber seus limites. E a área do vídeo é uma área que eu não conseguiria me tornar milionário. Mas é o que eu falei recentemente para uma pessoa que me perguntou. Fez uma pergunta muito interessante. O que eu falei para ela? Querendo ou não, a gente precisa trabalhar com um hobby que nos faça querer realmente trabalhar, monetizar e continuar. Mas vai chegar um momento que você tem que se decidir. Eu vou querer isso ou isso. O meu foco hoje é fazer o meu hobby se tornar uma fonte de renda aonde que eu vou conseguir parar um momento da minha vida e focar em outros projetos, que a gente não pode ficar parado. E os próprios bilionários hoje falam, tem até um livro que eu tô lendo, Segredos da Mente Milionária, Certo, muito muito bom. bom. Ele fala, se você quer ser milionário, você tem que pensar como milionário. E hoje os milionários pensam como quem tem mais de uma renda e toda certeza, para você ser um milionário, você tem que ter mais de uma renda. E nisso eu preciso conseguir conciliar esses projetos e construir rendas maiores, entende? Então, meu foco hoje é me tornar o maior videomaker do Brasil, construir uma empresa sólida que consiga se manter sozinha e planejar outros projetos futuros aonde que eu também vou conciliar com essa minha empresa, mas também vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é ser milionário. Bacana. Cauã, vou falar em questão de ser milionário, de rendas, Extra. várias fontes de renda. Você tinha me dito também que você trabalha com a questão de investimentos. Sim. Seus investimentos hoje são investimentos de renda fixas ou rendas variáveis, assim? Isso é interessante falar. Recentemente eu estava estudando, eu não vou me recordar agora quem falou, mas uma coisa. Aliás, Primo Pobre, um cara que eu tô acompanhando bastante. Muito bom. Primo Pobre, eu acompanho ele, é muito interessante o canal dele. Sim, ele falou que é a questão do seguinte: você tem que decidir o que você é na sua área de serviço. Hoje, eu sou totalmente risco. Eu sou o tipo de cara que arrisca toda vez que aparece uma oportunidade. Então, eu Então, preciso. o seu perfil Meu é mais perfil de trabalho é agressivo. muito agressivo. Então, para eu ser sábio, eu preciso saber que eu tenho que conseguir ter um perfil conservador na área de investimentos. Certo. Então, os meus investimentos têm que ser totalmente focados em uma renda que, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, eu vou conseguir ter o meu guardado sem conseguir me arriscar muito na área de investimento para ganhar mais dinheiro com o investimento. Certo, mas hoje você investe em quê, Cauã? No caso, em tesouro direto, em ações ou em criptomoedas? Como é que está sendo os seus A investimentos? minha grande parte de investimento, pensando a longo prazo, tá? A longo prazo, é na área de criptomoedas. Ah, A longo certo. A prazo. longo prazo. Sim, porque Bacana. querendo ou não, vai chegar um momento que elas vão explodir e aí eu tiro o meu. Entendo, porque no caso Mas as criptomoedas são muito voláteis, voláteis. né? Elas oscilam muito, então quando você pensa a longo prazo, é um investimento que você faz mais com pés no chão, assim, no caso, Sim, mais sim, tranquilo. mais tranquilo. Muito bom. E voltado para a questão de outros investimentos, o meu principal foco agora é renda passiva. Então eu preciso ter um investimento como Tesouro Direto, que é muito bom para mim.
Porque no caso ele tem uma liquidez melhor, né? Sim, sim. Precisou, você vai lá e retira, muito bom. Pessoal, tá vendo aqui o Cauã já fez 18 anos, Cauã? Não, ainda não. Cauã ainda não fez 18 anos, empreendedor, investidor e tem nos dado um exemplo aqui de vida, né, Cauã? Isso é Exatamente. muito bom. Cauã, legal. Então, no caso, pela sua trajetória, sua pouca trajetória de vida, mas assim, a gente vê que tem uma caminhada legal aí já de trabalho. Sim. Isso é muito positivo, Cauã. Cauã, fala para nós aí, qual projeto até agora foi o mais memorável para você e por quê? Nossa, essa pergunta é muito interessante. Eu já participei de vários projetos e, dando um exemplo aqui, participei de alguns projetos da Y Oficial. Participei com o TH, participei também Rodeio de Leopoldo, participei da produtora, participei de alguns projetos da produtora 031 que tinham alguns artistas, por exemplo, Kai Black, Veig, MC Cabelinho, Matuê, muitos outros artistas gigantes. E dentro de todos esses eventos, o mais memorável para mim foi que eu participei com o Alok. Foi O Alok que você fala é o o DJ? DJ Alok, um artista internacional onde que a gente fez uma produção insana. Foram 2 dias, um dia de pré-produção e a outra produção. E esse evento Então esse foi o evento. deve que foi uma experiência muito marcante, né? Não, Porque foi esses uma eventos experiência assim marcante têm uma demais. energia Sim, muito muito forte. A muito energia é muito forte, né? forte, é uma energia que levanta, que, nossa, é algo que até hoje eu consigo sentir de felicidade. Ah, bacana. Cauã, então assim, por ser jovem, você já tem já uma bagagem, uma experiência muito legal Sim, nessa área sim, aí de audiovisual. sim. Muito legal. Cauã, fala para nós hoje, como que é o equipamento que hoje você presta serviço? Qual é o tipo de equipamento que você está usando? Qual que é a importância desse equipamento hoje? Olha, hoje eu trabalho com uma X30, uma câmera de cinema. Ela está envolvida em todos os meus projetos. Não tem um que eu não levo ela. A importância de utilizar um equipamento com muita qualidade é que você, além de conseguir proporcionar um trabalho excelente para o seu cliente, as pessoas que vão ver o vídeo também ficarão impressionadas. E tem um adendo que preciso deixar aqui, que é a questão do seguinte: comece com o que você tem. Eu comecei com um Lenovo todo quebrado, que foi meu pai que me deu quando eu era criança. Fiquei tempos e tempos com esse celular. E era a única coisa que eu tinha disponível. Trabalhei e tive a oportunidade de conseguir negociar com meu pai para pegar um celular melhor e fornecer serviço para ele durante um certo tempo. Após isso, continuei pagando o celular. E isso foi a oportunidade que eu tive de construir tudo que eu tenho hoje em cima dessa oportunidade. Então, sempre dedico o máximo na qualidade, dedico o máximo na excelência, tenha muito carisma e foque em entregar o máximo com o que você tem. Entendi, Cauã. Igual no caso, a mensagem que você está trazendo aí é que, por exemplo, hoje você está trabalhando com equipamento profissional de ponta. Mas quando você começou não foi assim, não é verdade? Exatamente. Você começou Sim, com equipamento um tanto inferior, mas que porém exatamente. você foi melhorando com o decorrer do tempo. E Sim, isso é importante. Às vezes às vezes nós assistindo este podcast, você vai estar vendo o Cauã hoje e pensa, foi privilegiado e tal. Nada disso, né, Cauã? nossa, Você o foi tanto que eu sofri. construindo pouco a pouco a sua história e conquistando Sim, as coisas, e hoje você está trabalhando com equipamento de ponta. E assim, todos vocês que estão nos ouvindo aí, tem que começar com o que tem. E que sempre no sentido de melhoria, buscando melhorar a cada dia, porque assim nós vamos nos se tornar profissionais melhores e prestadores de serviço com essa qualidade, né, Cauã? sim, sim, com Muito bom certeza. isso. Cauã, agora aqui para a gente finalizar, fala
Traz para a gente aí qual a mensagem que você pode transmitir para os pais que no qual estão nos assistindo hoje, os Uhum. pais de adolescentes, a mensagem que você quer transmitir para o adolescente hoje que está nos assistindo sobre essa questão do empreendedorismo na juventude. Sim. A única mensagem que eu tenho para falar para vocês: não deixem de sonhar. Sempre sonhe. O que me fez chegar aqui hoje foi meu sonho. O que faz grandes pessoas crescerem, continuarem, é o sonho. E querendo ou não, a gente se depara às vezes com momentos difíceis, onde que a gente fala: nossa, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Você tem muita coisa para fazer, independente do que você está passando. Sempre lembre: o que você está passando, outras pessoas também vão passar. E é com isso que você pode ajudá-las. Então, independente de se não ter o sonho, não ter um propósito, vai trabalhando, vai construindo, foca em trabalhar com aquilo que você gosta. Eu não nasci gostando de vídeo, mas eu aprendi como funcionava e eu me apaixonei por isso. Hoje é a minha área de destaque. Então, continue focado, continue no objetivo, que vocês vão longe e pode ter certeza. O máximo que eu conseguir entregar para ajudar vocês, pode contar comigo. Bacana. Cauã, deixa pra gente aí qual que é o seu arroba para as pessoas te seguirem lá no Instagram. Maravilha. Meu arroba é calmaoliver7, com K, sem N. E vocês podem me seguir lá que a gente vai estar fazendo muito conteúdo legal. Esse ano é um ano que eu entrei com força para chegar construindo mais autonomia, ter mais autoridade dentro do mercado. E eu, além disso, vou também ajudar muitas pessoas a alcançar seus sonhos, seus objetivos. Meu maior foco em 2024 é ajudar, nem que seja uma pessoa, mas fazer essa uma pessoa ajudar a outra, e essa outra pessoa ajudar a outra, e assim a gente cria o efeito borboleta, onde vai ajudando mais pessoas. Muito bom. Pessoal, segue o Cauã lá no arroba aqui no qual a gente vai estar colocando aqui para vocês. O portfólio dele é muito top, muito bacana os vídeos que ele tem feito lá no Instagram dele. Todas essas personalidades, essas pessoas aqui que ele citou, que ele presta serviço, tem vídeos lá comprovando tudo isso, é muito bacana. E, e é isso aí. Cauã, muito obrigado pela sua Obrigado, participação. Sivaldo. Foi muito bacana essa participação. Acredito que nós vamos estar marcando mais vezes aí. Sim, E, e creio eu que a sua participação vem estar trazendo inspiração para vários outros jovens espero a conseguir isso. traçar essa caminhada que você traçou. Bacana? Foi um prazer ter vocês aqui conosco, nos assistindo aqui no mais esse episódio do podcast WebSeek. E eu espero que você, nos próximos episódios, também venha estar conosco também. Bacana? E até o próximo episódio do podcast WebSeek.